Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Anesti, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o nosso objetivo aqui é identificar e demonstrar as principais estruturas e divisões do sistema nervoso. Esse sistema que é tão importante para a nossa vida. Bom, antes de falar das estruturas anatomicamente, nós vamos falar um pouquinho das características e funções desse sistema. Obviamente, estou sendo aqui bem generalista, mas basicamente o nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de gerar e conduzir impulsos nervosos. Ou seja, toda a comunicação que nós temos no nosso corpo, ela é realizada a partir desses impulsos elétricos provenientes das células do sistema nervoso, na qual nós chamamos de neurônios. Então, os neurônios, eles conseguem gerar esses impulsos para que se possa realizar a função propriamente dita. Além disso, o sistema nervoso é o responsável por controlar e coordenar todas as funções do nosso organismo, seja ela em momentos de estresse, seja elas em momentos relaxantes. Então, todos os momentos, o sistema nervoso está atuando para conseguir adequar a demanda metabólica para o nosso corpo. Além disso, de caráter muito importante, que ela é responsável por interpretar estímulos e desencadear respostas. E além disso, controla os atos voluntários e involuntários. Observe então que nós temos uma função sensitiva. Essa função sensitiva quer dizer que está recebendo um estímulo externo. A partir desse estímulo externo, existe a função integradora, ou seja, vai processar esse estímulo e vai desencadear uma resposta. Então, basicamente, nós temos a tríade, que nós chamamos. O que seria essa tríade? Recebe informação do meio externo, processa e cria uma resposta. O nosso sistema nervoso, basicamente, ele é dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central, constituída por encéfalo e medula espinal, e nós temos o sistema nervoso periférico, que basicamente é constituída pelos nervos, seja cranianos e espinhais, pelos gânglios e pelos receptores sensitivos da pele. Além disso, claramente, nós temos aqui a presença dos plexos entéricos do sistema digestório. Bom, especificamente, o sistema nervoso central, então, nós temos o encéfalo. Observe que o encéfalo ele está localizado dentro da cavidade craniana. Ou seja, ele é protegido pelos ossos do crânio. Anatomicamente, o encéfalo ele é dividido em cérebro. O cérebro, por sua vez, ele é dividido por esse telencéfalo. Nós vamos ver que vai ser hemisférico direito e esquerdo. E pelo diencéfalo, que é basicamente pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Não se preocupem, posteriormente a gente vai entrar em detalhes em relação a isso. Existe um prolongamento inferior, ainda dentro da cavidade craniana, que nós chamamos de tronco encefálico. O tronco encefálico, por sua vez, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E nós temos uma parte posterior ao tronco encefálico, que nós chamamos de cerebelo. Além disso, o sistema nervoso central, ele vai ser também composto pela medula espinal. A medula espinal é a parte do sistema nervoso que está fora da cavidade craniana. E ele está dentro da coluna vertebral. Nós já temos uma aula inteira sobre medula espinal. Dá uma corridinha para você lá. Além disso, da medula espinal vai sair, não só da medula espinal, mas também da cavidade craniana, vai sair prolongamentos
ao qual nós chamamos de nervos. E esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, observe que aqui no crânio nós temos o que nós chamamos de nervos cranianos, que basicamente são 12 pares. Nós temos o nervo olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, o abducente, o trigêmeo, o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, acessório e hipoglússico. Nós vamos ter, posteriormente, uma aula inteira falando a função, a estrutura, né, e função de cada um desses nervos. E observe, da medula espinal vão sair 31 pares de nervos, que nós chamamos de nervos espinais. Além disso, além dos nervos, observe que o sistema nervoso periférico ele é constituído por gânglios. O que seria um gânglio? Nada mais, nada menos, um conjunto de corpos celulares que não está presente na medula espinal e no encéfalo. Ou seja, esses corpos celulares estão localizados fora do sistema nervoso central. Além disso, a minha pele apresenta receptores sensitivos. Esses receptores são responsáveis por temperatura, pressão, calor e, obviamente, quando existe mudança nesses fenômenos, esses receptores eles ficam excitados. Por isso que são chamados de receptores sensitivos. Então, fazem parte do sistema nervoso periférico. E, além disso, nós temos os plexos entéricos, que são parte do sistema nervoso periférico, no entanto, estão localizados no sistema digestório. Então, nós falamos que o sistema digestório, né, o nosso intestino e estômago, são o nosso segundo cérebro. Sim, isso é verdade, porque a partir dele nós temos milhares de neurônios presentes ali, e ele é constituído, então, pelos plexos entéricos. Isso nós vamos comentar no segundo momento também. Observe, o sistema nervoso periférico, ele pode ser ainda dividido em somático. Quando nós falamos sistema nervoso periférico somático, relaciona-se com a musculatura esquelética, ou seja, ato voluntário. Então, o sistema nervoso somático, ele vai ter a parte sensitiva, claramente, ou seja, ali no meu músculo eu tenho receptores de localização nas articulações, para ver se ele está estirado ou não, posição em relação ao meio em que nós estamos, então essa é a parte sensitiva. No entanto, nós temos a parte motora, ou a parte efetora do sistema nervoso somático. O que eu quero dizer? Que a parte motora, ela vai inervar a musculatura esquelética. Ou seja, quando eu quero fazer uma contração muscular, o sistema nervoso somático manda informação motora para que os músculos possam contrair. Em um segundo momento, e vamos lembrar que essa parte somática ela é voluntária, ou seja, eu quero realizar aquela função. Em um segundo momento, nós temos o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Vamos lembrar que a parte autônoma ela é involuntária, ou seja, você não tem controle sobre aquela ação, ou seja, ela se realiza de forma involuntária. Então, nós temos a parte sensitiva, então, os nossos órgãos viscerais, nós temos receptores, ok? Esses receptores mandam informação sensitiva. No entanto, nós temos a parte motora. A parte motora do sistema nervoso autônomo, ele é dividido
em parte simpática e parasimpática. Então essa é a divisão básica que nós temos no nosso corpo em relação ao sistema nervoso periférico. Então observem, pessoal, que toda a parte sensitiva eu vou chamar também de aferente. E vamos lembrar, a parte aferente ela é proveniente dos receptores. Então, ó, eu tenho receptores sensitivos especiais, por exemplo, os olfatórios, da gustação, da visão, do equilíbrio e audição. Eu tenho os receptores sensitivos somáticos que estão presentes na musculatura esquelética, nas articulações, superfície da pele. E eu vou ter os receptores sensitivos viscerais, que estão presentes nas nossas vísceras. Todos esses receptores mandam informação sensitiva ou parte aferente. Essa informação vai chegar na medula, da medula vai ser enviado para o encéfalo. Esse encéfalo processa essa informação e cria uma resposta, que é uma resposta motora ou uma resposta eferente. Ela pode incluir para o sistema nervoso somático. Esse sistema nervoso somático vai para a musculatura esquelética. E nós temos a parte autônoma, que é a parte parasimpática ou simpática, que vai para a musculatura lisa, para o músculo cardíaco e para as nossas glândulas. Então, observe que o sistema nervoso é um sistema de envio de informação, na verdade, recebimento de informação do meio, que é a parte aferente, o processamento e a parte eferente, a parte motora. Especificamente falando sobre o sistema nervoso periférico somático, observem, pessoal, a diferença entre eles. Então, ela é formada por nervos motores que conduzem impulso do sistema nervoso central, ou seja, da medula, para o músculo estriado esquelético. Importante, para que o meu músculo possa contrair, eu tenho que liberar uma substância desse neurônio, chamado de acetilcolina. Então, observe que aqui, ó, na nossa medula, nós temos a coluna anterior, ou corno anterior. Do corno anterior vai sair um neurônio. E esse neurônio, observe, ele não comunica-se com nada. Ele vai diretamente ao músculo esquelético e faz a liberação de acetilcolina. Então, o sistema nervoso periférico somático, o neurônio ele sai da medula e vai diretamente para a musculatura esquelética, liberando acetilcolina. Já a parte autônoma, ou seja, a parte simpática e parasimpática, existem algumas diferenças importantes. A divisão simpática, ela está presente nos nervos que pertencem à parte torácica e lombar. Por isso que nós falamos que a divisão simpática é tóraco-lombar. Enquanto que a divisão parasimpática apresenta nervos da parte craniana e da parte sacral, ou seja, são nervos crânio-sacrais. Uma característica muito clássica da divisão entre eles é a reação ou a resposta final que eles vão proporcionar. Muitas vezes são respostas diferentes. Vamos lá dar um exemplo. Enquanto que a parte simpática dilata a pupila, a parte parasimpática contrai a pupila. Um outro exemplo em relação ao coração, por exemplo, a parte parasimpática reduz os batimentos cardíacos, enquanto que a parte simpática acelera.
E uma divisão, uma outra característica está em relação às fibras, ou seja, aos neurônios. Observe que a parte simpática, esses neurônios, eles vão sair da medula, vão se comunicar com gânglios que estão localizados perto da medula e, novamente, após essa comunicação, esses neurônios vão até os órgãos efetores. O que eu quero dizer? Que os gânglios simpáticos estão localizados perto da medula, enquanto que os gânglios parasimpáticos, eles estão localizados mais longe, ou seja, estão distalmente à medula espinhal. Vamos verificar isso de forma mais clara. Observe como que funciona isso. Nós temos a nossa medula. Na medula, nós temos uma região chamada de corno lateral ou coluna lateral. A partir dessa coluna lateral, existe um neurônio que vai sair pela raiz anterior, vai para o nervo e vai se comunicar com o gânglio. Nesse caso aqui é um gânglio simpático. Esse neurônio que vai fazer a comunicação, nós chamamos de neurônio pré-ganglionar. A partir de então, esse neurônio comunica-se com outro neurônio. Esse outro neurônio é chamado de neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar vai liberar um neurotransmissor nas glândulas ou nos órgãos efetores. Então, observe, o gânglio aqui está presente perto da medula e uma característica muito clara é que o neurônio pré-ganglionar libera acetilcolina, enquanto que o gânglio pós-ganglionar libera noradrenalina. Isso é importante porque o sistema nervoso autônomo simpático está relacionado principalmente na preparação do organismo para o estresse. Agora observem aqui o sistema nervoso autônomo parasimpático. Observe que também esses neurônios lá na medula estão localizados no corno lateral, vão sair pela raiz anterior, vão entrar no nervo e observe, olha a distância que esse neurônio percorre até chegar no gânglio autônomo. E da mesma forma que o sistema nervoso autônomo simpático, esse neurônio pré-ganglionar vai liberar acetilcolina. A grande diferença é que, ao se comunicar com outro neurônio pós-ganglionar, este segundo neurônio vai liberar acetilcolina nos lugares necessários. Então, normalmente, o sistema nervoso autônomo parasimpático está relacionado com atividades relaxantes, por exemplo, diminuição da frequência cardíaca. O que vai determinar a ação tanto simpática quanto parasimpática dos neurotransmissores vai ser o tipo de receptor presente na célula ali, ok? Só para a gente então finalizar a nossa aula, observe, nós temos os neurônios parasimpáticos, que são crânio-sacrais. Observe que as fibras, os neurônios pré-ganglionares, eles caminham, né, mais longe, e o gânglio está localizado distalmente ou mais longe da medula e libera acetilcolina finalmente, lá nos órgãos efetores. E nós temos os neurônios simpáticos. Observe que os gânglios simpáticos, eles estão localizados mais próximo da medula e eles liberam noradrenalina. Bom, pessoal, é isso a nossa aula hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima aula.